E aí galera, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre eletrônica básica e dentro desse contexto, né, de eletrônica básica, a gente vai falar sobre eletricidade e corrente elétrica. Por que eu vou falar sobre esses temas aqui, pessoal? Eu vou falar sobre esse tema justamente porque eu percebo que tem muito técnico que não tem a eletrônica básica e acaba querendo estudar coisas mais avançadas, do tipo que vai criar muitas dúvidas, ou seja, por exemplo, o cara nunca estudou eletrônica básica, mas ele está querendo resolver problema de placa. Então ele vai tentar estudar multímetro, estudar fonte, fazer um curso de esquema elétrico, ou tentar assistir no YouTube algumas aulas. Então ele vai começar a estudar aqui, uma coisa aqui, outra ali, outra coisa aqui, outra ali, e vai chegar momentos que ele vai precisar da eletrônica básica para resolver problemas na bancada e não vai ter, ok? Ele pegou um pequeno conhecimento, né, a ponto de tentar resolver uma coisa e conseguir, outra e conseguir, só que ele não tem a base, ele não tem o conhecimento básico, o conhecimento que vai fazer ele resolver. Vou dar um exemplo aqui, esquema elétrico. Muita gente reclama de não saber ler esquema elétrico, que esquema elétrico é difícil, que esquema elétrico é complicado, que tem esquema elétrico que não tem informação nenhuma. Vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, eu tenho um esquema elétrico, estou analisando o esquema elétrico, e eu percebo que tem um resistor em série e um resistor em paralelo, eu já identifico que aquilo ali é um divisor de tensão, ok? Eu posso fazer um cálculo e achar quanto é que está passando pelaquela malha. Se eu sei que está passando 4.2 volts, eu tenho um divisor de tensão ali, então para frente eu posso ter 3 volts, eu posso ter 2 volts, eu posso ter 1 volts e meio. Então assim, eu sei, interpreto, né? O nome já fala, interpretação de esquema elétrico, leitura de esquema elétrico. Você vai olhar e você vai ler aquilo que você está vendo. Ok? Então a eletrônica básica te ajuda a você conseguir ver essas coisas que muitos técnicos não conseguem ver. Por isso que tem técnicos que têm facilidade de aprender e tem outros que não. Quando você obedece, né, o seu nível e vai estudando de forma passo a passo, aprendendo cada coisa no seu lugar, né, você consegue aprender as coisas fáceis. Quando você pula, salta de um conteúdo para um outro conteúdo, né? De um assunto para outro, você fica parecendo uma barata tonta. Então você vai ter dúvida de uma coisa, dúvida de outra, dúvida de outra, dúvida. A sua vida vai ser uma dúvida. Você não vai saber trabalhar bem multímetro, você não vai saber trabalhar bem fonte, você não vai saber analisar um circuito eletrônico. Então, a eletrônica básica, além de te dar conhecimento para resolver problemas de placa de celular, vai te dar conhecimento para resolver problemas de placas de qualquer tipo de eletrônico, né? Por exemplo, quando quebra alguma coisa aqui em casa mesmo, eu mesmo conserto. Só não conserto quando não tenho a ferramenta. Infelizmente, eu não vou comprar uma ferramenta cara para fazer um serviço, então eu levo para um técnico que tem aquela ferramenta, né? Então pago para aquilo. Mas quando tem algum problema, uma peça que eu posso comprar, eu mesmo resolvo. Por quê? Conhecimento técnico, conhecimento em eletrônica básica. Beleza, pessoal? E não precisa estudar eletrônica, ser um engenheiro eletrônico para você aprender a fazer essas coisas, não. É só estudar eletrônica básica da forma que tem que ser estudada. Ok, pessoal? Então hoje a gente vai falar de um assunto bem básico aqui e a gente vai elevando os níveis aí a partir dos próximos vídeos. Ok? Então hoje a gente vai falar sobre eletricidade. Então botei aqui uma pergunta, o que é eletricidade? Se eu perguntar isso para algumas pessoas, vão me responder, eletricidade é aquilo que tem na tomada. Eletricidade é aquilo que passa no fio. Eletricidade é aquilo que quando eu pego eu levo um choque. Ou seja, as pessoas sabem o que é eletricidade, mas não conseguem definir o que é uma eletricidade. Como é que funciona, como é que ela surge, né? A eletricidade tem em todo canto. Como é que funciona isso? O que é um semicondutor, um material condutor, um material não condutor, né? Então assim, a gente precisa saber dessas coisas. Então vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente tem um fio de cobre aqui. Ok? Temos um fio de cobre aqui. E nesse fio de cobre existem átomos. Átomos é tudo aquilo que existe no universo é constituído por átomos. Meu corpo é constituído por átomos. Essa caneta é constituída por átomo. Esse microscópio por átomo. Então o átomo, ele tá em toda a matéria que existente existe átomos, ok? Ele que constitui tudo. Então assim, nos átomos, né, ao redor do núcleo
está ali as cargas positivas e negativas, que são os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as cargas negativas. Então vamos dar um ênfase para o elétron, as cargas negativas. O que acontece? Se eu pegar um ímã, presta bem atenção, se eu pegar um ímã aqui e tentar juntar um ímã, se ele estiver do lado inverso, eu tento forçar ele para juntar, ele não consegue juntar. Alguém já percebeu isso? E às vezes quando eu viro o ímã, ele encosta. Ou seja, cargas opostas, né, elas se atraem. Cargas iguais, elas se repelem. Então, como é que funciona a corrente elétrica, a eletricidade? Como é que funciona isso? Como é que gera isso? Se eu pegar aqui, que vai ser uma outra aula que eu vou falar sobre isso, mas vamos supor que eu tenho uma fonte geradora. Eu tenho uma fonte de alimentação. O que essa fonte de alimentação ela me manda? Ela manda elétrons, ok? Ela manda elétrons. Ela é uma geradora de elétrons. Até aí você está entendendo. Quando eu aplico essa tensão, né? Essa tensão aqui vai fazer uma pressão sobre os elétrons que está no meu cobre aqui, ó, que está no fio de cobre. Por quê? Entenda só, como eu falei do ímã. Como as cargas são iguais, né? Como são iguais elétrons e elétrons, elas não se juntam. Então, quando eu tenho uma fonte geradora, né, que eu aplico uma tensão, ela está mandando elétrons para aquele fio condutor, né? Ele está mandando aqui, ó. Aqui eu tenho a fonte geradora, né, de elétrons. Então, ela está mandando elétrons aqui. Como os elétrons eles não se unem, né? O que acontece? Uma pressão, né, que ele não consegue encostar um no outro. Então, uma pressão entre eles. O que acontece aqui? Os elétrons vão soltar de um átomo para o outro, ok? Vão soltar de um átomo para o outro, criando uma corrente elétrica. Até aí vocês estão entendendo, pessoal? Então, eu vou ter aqui uma eletricidade. Vou ter uma eletricidade aqui. Por quê? Porque no material do cobre, né, antes de eu colocar uma tensão sobre aquele material, eu não levava choque nenhum, não sentia nada. Se eu botar um multímetro com um pedaço de fio aqui, sem nenhuma tensão aplicada sobre o fio, não vai me mostrar nenhuma corrente, não vai me mostrar nenhuma tensão, né? Pode me mostrar uma resistência, né? A gente vai falar sobre isso em uma outra aula também, mas não vai mostrar para mim nenhuma corrente, nenhuma tensão. Por quê? Porque dentro do material, os elétrons estão totalmente desordenados. O que faz ter corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons, né? É a pressão sobre os elétrons que fazem ele pular de um átomo para outro, criando uma corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, a eletricidade é justamente isso. É a forma ordenada dos elétrons, né? Pulando de um átomo para o outro, criando uma corrente elétrica, né? E a corrente elétrica ela pode ser alternada e pode ser também contínua. A corrente alternada é conhecida, né, aqui no Brasil como AC, né, corrente alternada. E lá nos Estados Unidos, né, a sigla, né, americana aqui no Brasil é CA, né, corrente alternada. E aqui nos Estados Unidos, na verdade, é AC, que é alternate corrente, né? Não sei falar em inglês, mas mais ou menos isso aí, alternate corrente. Então, no Brasil, né, a corrente contínua, ela é conhecida como CC, corrente contínua, né? E a sigla americana é DC, que significa direct corrente. Isso aí é importante você saber, por quê? Porque quando você sabe disso, se você vê no esquema elétrico uma malha com DC, AC, você já consegue interpretar aquilo ali, entendeu? Por isso que é importante você estudar. E qual é a unidade de medida da corrente? A unidade de medida é a forma de que você utiliza, né? É o cálculo que você faz para você encontrar, né, a corrente que passa naquele determinado condutor. E foi descoberto para um físico chamado Ampère. Por isso que o nome, né, quando a gente está falando de amperes, né, a corrente elétrica, amperes, né, que é a unidade de medida, quando a gente fala ampere, né, ou amperes, a gente está citando o nome do físico, né, que descobriu isso aí.
Então, toda vez que tiver um A, né? Um A, a unidade de medida pode ser chamada por A. A unidade de medida da corrente, né? Como você mede a corrente é A, né? Que é chamada de amperes. Está aqui, ó, nosso multímetro. Por isso que está tudo dentro do mesmo contexto. Se você pegar o multímetro aqui, ó, você vai ver um A. Esse A é justamente de amperes, ou seja, tá mostrando que nesse borne aqui a gente utiliza, né, para medir amperes, para medir corrente, ok? E aqui, ó, microamperes, um U e um A, né, e um MA de microamperes também e miliamperes. Aqui está se mostrando que para a gente medir em microcorrente ou em milicorrente, a gente precisa colocar o borne desse lado aqui. Então, sabendo disso, a gente sabe fazer uma medição. Se eu quero pegar a corrente, eu não vou utilizar os bornes aonde está aqui. Eu preciso, se eu quero pegar uma corrente, eu preciso colocar ela aonde é para colocar. Então, tem muita gente que erra na hora de fazer uma análise porque acha que vai pegar a corrente aonde tem tensão, aonde mede tensão, aonde mede resistência. Então, assim, a unidade de medida é A, ok? E a simbologia, né, do amperes, né, da corrente, é a letra I, né? A letra I, que é a simbologia. Então, sabendo disso, pessoal, eu já tenho uma ideia de como funciona uma corrente, né? De como essa corrente é gerada, de como funciona. Toda corrente precisa, para existir uma corrente, para existir uma eletricidade, precisa de um DDP, que é diferença de potencial, que no caso é a tensão elétrica, que a gente vai falar numa próxima aula, beleza, pessoal? Então eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, e a gente vai falar sobre outros assuntos aí, em outros vídeos também relacionados à parte de eletrônica básica. E agradeço a você também que está com a gente lá no Instagram, né? Se você não segue a gente lá no Instagram, siga a gente lá, a gente bota muito conteúdo extra também no Instagram. E se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito, beleza? Deixa o teu like aí que isso ajuda bastante o nosso canal, e o crescimento aqui do nosso canal com certeza é o seu crescimento também técnico e profissional. Beleza, galera? Então um abraço a todos aí. Caso você quiser fazer um curso de manutenção de celular do básico ao avançado, ou de eletrônica do básico ao avançado, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Um abraço a todos, fica com Deus, até o próximo. Valeu!